Bom, então adiante nós temos o seguinte. Agora nós vamos para o caso mais geral, que é onde nós não vamos limitar os vetores para o caso de serem perpendiculares, porque esse caso nós já vimos que a gente resolve por Pitágoras, né? Acabamos de ver aí. Vamos agora analisar o caso onde esses vetores podem estar em uma direção qualquer, como assim, por exemplo. Como que eu consigo representar no gráfico, fazer o desenho do vetor soma, ou seja, da resultante desses dois vetores aqui? Como que eu consigo fazer isso? Em termos de valor numérico desse vetor soma, essa parte nós não vamos explorar, tá, pessoal? Porque isso aqui é feito pode ser feito pela lei dos cossenos ou pela decomposição dos vetores. Mas nós não vamos chegar a calcular isso não por agora. Por agora eu quero apenas que nós saibamos fazer a representação gráfica. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor A que aponta para cá e esse vetor B apontando nessa direção. Como que eu consigo desenhar a direção e o sentido do vetor resultante? Sendo que isso aqui pode ser um caso qualquer, né? Esse vetor pode estar apontando em qualquer direção. Então agora nós vamos aprender a desenhar na lousa. Tá? Como é que vocês vão projetar os vetores para conseguir encontrar direção e sentido do vetor resultante, tá bom? Então agora eu vou usar o quadro branco do Zoom para poder mostrar qual é o procedimento para você traçar o vetor resultante aqui. Veja que nós temos esse vetor na horizontal e esse vetor na vertical. Esse é o caso, de fato, que eles são perpendiculares. É o caso mais simples. Então, pessoal, veja o seguinte. Coloque os dois vetores aqui com a ponta deles ligada. E aí você faz o seguinte. Deixa eu pegar aqui a linha tracejada e vou traçar as componentes. Olha só. Esse vetor, você pega e projeta ele na extremidade do outro. Então, vou projetar esse vetor aqui. Então, olha só. Eu pego e coloco na mesma linha de ação, que é a horizontal, como se eu estivesse desenhando na folha, tá? Por isso que eu estou fazendo isso aqui para vocês. Então tá, essa é a projeção do vetor aqui de baixo, certo? Então, ok, projetei ele aqui. Esse vetor está projetado na extremidade do outro, como se tivesse trazido ele daqui para cá. Ok. Agora faça a mesma coisa com esse outro vetor aqui. Pegue ele e projete ele na extremidade desse outro de baixo. Então você desloca ele para cá. Faça a mesma coisa. Então eu estou projetando o vetor aqui. Ok, então tá aqui. Este vetor está projetado aqui na extremidade desse e esse vetor está projetado aqui na extremidade desse. Agora o que eu faço? Agora eu simplesmente faço a projeção aqui. Ligo as diagonais. Daqui para cá é o vetor resultante. Parecido com o que estava lá, né, no simulador. Então pronto, o vetor resultante está aqui. Então para desenhar o resultante basta fazer isso. Projete os vetores, tá bom? Bom, agora vamos partir para um caso mais complicado, né? Vamos colocar ele num caso geral. Então vamos lá. Então para o caso geral, vou pegar um vetor para cá. Desenhar aqui a setinha. E um outro vetor assim, mais ou menos nessa orientação. Então este está apontando para cá. Bom, agora o outro passo é a projeção. Faça a projeção dos vetores. Então vou pegar aqui de uma cor diferente. Deixa eu pegar esse vetor de cá. Isso. Claro, se é o mesmo vetor, eu vou tentar desenhá-lo com o mesmo comprimento, tá? Senão o desenho não fica um desenho bom. Deixa eu apagar isso aqui, que tá ficando complicado aqui. Isso. Acho que faz um pouquinho aqui ainda. Ah, bom. Então, esse vetor é o de baixo. Peguei esse vetor, projetei ele aqui na extremidade do outro. Agora faço a mesma coisa. Pego esse vetor aqui e vou projetar ele aqui. Então,
Claro, se é o mesmo vetor, eu tenho que tentar manter a mesma inclinação, tá, pessoal? Senão o meu desenho não fica bom. Eu tenho que manter a mesma inclinação do vetor. Obviamente que desenhar na folha é muito mais fácil que desenhar aqui, né? Ainda mais no mouse. Então, ok. Deu para fechar bem aqui. Certo? Então, este vetor está projetado aqui, este vetor está projetado aqui. O que eu faço agora? Uno as diagonais. Então, eu vou botar a linha de outra cor aqui. Aqui, então, aponta o vetor resultante. Certo? Então, sempre que vocês precisarem fazer a resultante de dois vetores, esta é a técnica, tá bom? Projete um na extremidade do outro, né? Traga um para a extremidade do outro, como eu fiz aqui. E depois trace a diagonal. É assim que se faz o desenho do vetor resultante. Certo? Bom, então, essa parte da matéria vai ser apenas cálculo de força resultante, né? Usando essa técnica aqui de álgebra vetorial, usando Pitágoras e usando aquele casos mais simples lá no começo, onde eu tinha vetores na mesma direção e apenas em sentidos opostos. Então, a atividade dessa vez é álgebra vetorial, certo?